Bom, sou Marcos Silveira, produtor cultural aqui do SESI Minas, Uberaba, diretor de arte do filme Cabeça de Boi. Esse filme que foi todo filmado aqui em Uberaba, Uberaba que fica a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Fomos selecionados para o Festival de Gramado, entre 1.080 filmes inscritos, 12 foram selecionados, entre eles está o Cabeça de Boi, que é o único filme mineiro na competição. Esse filme fala sobre um espírito que vai reencarnar aqui na cidade de Uberaba, e aí ele se depara, né? Ele vem sonhando com pessoas com cabeça de boi, e ele vai entender e pesquisar o que é essa cidade que ele vai reencarnar. E aí ele chega nessa premissa de que Uberaba é uma cidade que se sustenta através de 3 pilares, né? Os fósseis, o espiritismo e o gado. E aí ele vai investigar essa história, né? A história dessa cidade. Chega a história de uma família que viveu há muitos anos em um casarão na área central da cidade, e num espaço em que hoje é um estacionamento, e que ele percebe, descobre que há muitos anos, né, esse lugar não foi habitado, e ele chega na lenda de que aqui na cidade os espaços, né, os terrenos em que se enterra uma cabeça de boi, nada ali prospera. E aí ele também chega nessa dualidade de como numa cidade que vive do gado, né, uma cidade agropecuária em que o gado, né, a vaca mais valiosa do mundo, vive aqui, existe também essa lenda de que nada ali prospera se uma cabeça de boi for enterrada. Então o filme fala do duplo significado da cabeça de boi aqui na cidade de Uberaba. Bom, a direção de arte desse filme, ela é toda baseada numa pesquisa, né, numa pesquisa lenta. Em primeiro momento, a grande figura, né, o grande elemento do filme eram essas cabeças de boi. Então a gente foi começar a entender como essas cabeças de boi poderiam ser feitas. Existem muitos tipos de cabeça de boi, né? Então ela poderia ser uma cabeça de boi inspirada lá no boi bumbá, uma cabeça de boi de pelúcia. Então a gente foi entender o que seriam, né? Quais seriam o formato dessas cabeças de boi. A gente chegou na ideia de que a gente queria, né, essas cabeças que fossem parecidas com real mesmo, como se elas tivessem sido desenterradas da terra. E aí, em determinado momento, eu percebi, né, fazendo testes e pesquisas, que a gente conseguiria fazer isso com 3D, com impressão 3D. Então a gente tem lá um molde impresso, né, um molde fixo, e a partir desse molde a gente foi imprimindo outros modelos, fazendo pequenas modificações na impressão. Então, em alguns arquivos a gente esticava um pouco o crânio, ou a gente cortava, né, na impressão. E depois dessa impressão, essa máscara funciona quase como um Lego, assim. Então a gente tem alguns elementos, nessa aqui a gente consegue ver um pouco da junção, né? Então ela vai se juntando, a gente vai colando as peças. A nossa impressora não era uma impressora muito grande, então ela imprimia por partes. E a partir dessa impressão, assim, desse modelo já montado, aí vem o trabalho de arte mesmo, o trabalho de adereço, né? Então tem a pintura de arte, que foi um trabalho todo elaborado por mim, assim. Então tem essa pintura de arte, esses elementos que compõem, né, o elemento, assim, o objeto. Então eu utilizei fogo também para dar um resquício, né, de acabado, assim, enfim, terra e elementos que fazem com que isso vá se tornando real, assim. Esse é um pouco do elemento. Bom, a expectativa para Gramado ela é muito positiva. A gente já está muito feliz por ter sido selecionado, né? É mesmo muito gratificante, assim. A gente não esperava. Obviamente que a gente faz um filme esperando que as pessoas acreditem, que as pessoas comprem essa ideia. Mas a gente está muito feliz, principalmente por sermos, né, o único projeto de curta-metragem mineiro. A gente sabe que o Brasil é um país que produz audiovisual de muita qualidade, não é à toa que a gente acabou de ganhar um Oscar. Então a gente está muito feliz, a gente acredita que a gente possa ganhar alguma coisa, a gente estamos concorrendo a 10 prêmios. A direção de arte, por ser minha, ela é o meu xodó. A gente tem elementos muito significativos no filme, né? A gente tem elementos muito fortes, elementos artísticos muito fortes. Então a gente espera que talvez alguma coisa venha. Se não vir, a gente já está muito feliz de qualquer maneira.